Bruno Branquinho é com quem nós vamos falar hoje. Vai ser uma grande satisfação. Ele que é formado em Medicina pela Faculdade de Medicina da USP, com residência em Psiquiatria e especialização em Psicoterapia pelo Hospital das Clínicas, da FMUS da USP. E é um grande prazer, porque ele é um grande ativista que vem tratando a questão da saúde LGBTI+, principalmente nesse período aí de pandemia, onde a gente está sofrendo um pouco mais. Então o Bruno acabou de chegar aqui, já vou convidá-lo para a gente poder conversar nesse dia incrível, nesse sábado maravilhoso. Honra tê-lo aqui conosco. Primeiro eu quero agradecer, Bruno, muito obrigado. Olá! Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, você viu que eu deixei o Tudo bigode para bem. combinar, né? Para ficar dois Você viu? bigodudos. Ah, devia Pois é, eu teria deixado ficar crescer mais um certinho. pouquinho. Ah, eu Pois devia é, ter muito deixado feito obrigado. melhor a minha. Imagina, Ah, tá obrigado a bom, tá você. ótimo. Então, eu quero agradecer, né, por ter aceito o convite. Quero dizer que sou super fã do trabalho, do seu trabalho como ativista, né, como psiquiatra na Casa 1, em várias ONGs, ajudando realmente a nossa comunidade, né, em todos os Hum, sentidos, onde a gente sofre bastante e algumas letrinhas sofrem um pouquinho mais. Então, é muito bom ter o alento aí de pessoas que realmente ajudam e colaboram de verdade, né? E cedem de verdade todo esse trabalho aí maravilhoso que você tem feito e aprendido aí para passar tudo de bom para quem precisa. E eu queria que você falasse, né, como é que começou essa questão, como é que você decidiu se especializar em psiquiatria e como é que foi o seu processo de formação e também se descobrindo LGBTI mais e ativista. Então, eu acho que tudo isso tem tudo a ver, assim, né? Esses dias atrás eu estava até contando para um amigo que na faculdade, né, eu, bom, são 6 anos de medicina, né? E eu Sim. sempre quis, desde o começo, a minha ideia, na verdade, era fazer clínica médica. Eu queria fazer clínica médica, eu gostava de discutir os casos, não sei o quê, larará. E Uhum. eu, até o quinto ano da faculdade, não era assumido gay. Eu já tinha essa ideia e tudo mais, mas aquela coisa bem típica, né? De tentar negar, de tentar adiar e tudo mais. E foi no quinto ano da faculdade que eu me assumi para mim mesmo, enfim, e depois para o mundo e tudo mais. E foi Uhum. no quinto ano da faculdade que eu também mudei a minha opção de especialidade de clínica médica para psiquiatria. Eu nunca Sim. fiz uma relação direta disso, mas olhando hoje pro passado, assim, eu vejo que eu acho que teve alguma coisa a ver, assim. Eu acho que fazer parte de uma minoria, sentir na pele algumas coisas e pensar sobre isso acabou me pondo em contato com uma subjetividade que acabou me levando para uma área mais subjetiva, que é a psiquiatria, né? Sim. E eu até falo para as pessoas assim, até o quinto ano da faculdade, eu era uma pessoa completamente diferente do que eu sou hoje. Então, assim, Uhum. mas completamente diferente mesmo. E não só no sentido né, da minha homossexualidade, que eu me assumi e tudo mais. Mas, assim, eu era uma pessoa muito conservadora. Assim, bom, eu era um homem branco numa faculdade super elitista, que é medicina, né? Enfim, nunca Sim. passei nenhuma dificuldade, nunca tive. Assim, nunca fui rico, mas nunca tive grandes dificuldades. Uhum. É, então, assim, eu tava no. Né, eu não tinha nada com o que me preocupar, né? Eu era hétero, né? Enfim, não tinha nenhum tipo de coisa. Então, assim, eu Sim. tava numa bolha que não me punha muito para pensar. Então, para você ter uma noção, assim, por exemplo, eu não me interessava por política. Eu votei. Hoje em dia eu fico, né? Bom, eu sou de esquerda, né? Enfim, eu voto nos partidos normalmente relacionados com a esquerda e tudo mais. Mas até o começo da faculdade, por exemplo, enfim, eu nem pensava muito nisso. E quando eu ia votar, eu votava, sei lá, em qualquer um. Ou eu votava mesmo, né, no Serra, para governador, umas coisas assim que eu olho hoje em dia e falo, nossa senhora. Mas assim, porque eu não pensava mesmo. Eu acho que
fazer parte de uma minoria me pôs em contato não só com uma subjetividade para mim, mas para os outros também. Comecei a me importar mais com o que acontecia, enfim, com os direitos humanos e tudo mais. Então eu acho que ser gay acabou assim me dando a oportunidade de conhecer pessoas e lidar com uma parte, com um pensamento mais crítico e tudo mais, que hoje em dia nossa, a melhor coisa da minha vida foi ser gay. Assim, eu sempre falo para as pessoas, se tiver reencarnação, eu quero voltar gay de novo, mais uma vez, mais vezes, porque a minha vida mudou muito para melhor depois que eu me assumi gay. Enfim, e bom, eu fui fazer psiquiatria, né, tudo mais. Na residência de psiquiatria, eu entrei em contato com a psicanálise, porque um dos estágios que a gente faz é de psicoterapia, a minha supervisora era psicanalista, e com a psicanálise eu fui mais fundo ainda na subjetividade, porque a psiquiatria, apesar de lidar muito com a subjetividade, muitas vezes a gente se pega com classificações e com diagnósticos que em alguns momentos você pode desconsiderar essa subjetividade, né? Você põe todo mundo na mesma caixinha e toma o antidepressivo, vai fazer não sei o quê, e beleza. E a psicanálise não. A psicanálise, né, o grande quê dela é justamente valorizar o que é singular em você, o que é seu, né? A sua depressão não é igual à minha, não é igual à do outro, enfim, porque tem questões internas que são suas, né? Então o que importa é o que você está dizendo. E daí, bom, me apaixonei, fui fazer formação, comecei a atender e tudo mais. E daí, depois que eu me formei na residência de psiquiatria, fiz um ano de especialização em psicoterapia ainda, eu comecei a atender, enfim, a trabalhar, né, de verdade como psiquiatra. Só que ainda me faltava alguma coisa, assim, eu atendia como analista, atendia como psiquiatra, e até que eu percebi que, né, fui fazer uma colaboração com um amigo meu que já falava de saúde LGBT, e aí me veio o toque. Eu falei, porra, é isso que eu quero fazer. Tipo, me brilhou o olho, assim, sabe? Eu falei, meu, tem um monte de gente me falando que não consegue se abrir com médico porque é LGBT, que não fala sobre isso, me perguntando, você tem alguma indicação de qualquer especialidade LGBT friendly, não sei o quê. Eu falei, mano, é isso, é pra isso. E daí fui atrás, comecei a estudar, comecei a buscar esse caminho. E você achou que depois desse 5º ano, quando você se assumiu, você sentiu que algo mudou na questão com os colegas mesmo? Porque acaba que no curso ainda é um curso conservador, né? Muita gente ali vem de um padrão que não tem esse alcance político mesmo, porque está focado nos estudos, então não está igual, né? Acho que talvez um pouco parecido com o seu caso, está mais focado ali em estar na universidade e não tem esse despertar, né, político. E como é que foi? Você achou que mudou tanto na universidade quanto com a família e a relação com todo mundo? Olha, eu tive muita sorte, assim, eu não tive uma reação negativa, assim, nada. Todos os meus amigos foram super abertos, inclusive mais abertos do que eu mesmo, porque eu demorei muito para me abrir com eles, para falar, né, e tudo mais. Assim, eu fiquei um ano assim com eles falando o que está acontecendo, tudo mais, etc. Muitos já sabendo o que estava acontecendo, mas esperando eu vir falar com eles. Eu já sabia. Exato. Mas assim, esperando eu ir falar com eles, não sei o que lá, alguns inclusive vieram falar para mim, eu já sei, tá tudo certo, não precisa se afastar e tal. Então assim, com a minha família eu demorei um pouco mais de tempo. Assim, com a minha irmã que morava comigo, não. Eu falei logo em seguida, mas meus pais moram no interior, eu tenho mais 3 irmãos além dela, a gente é em 5 em casa. Uau. Então eu fui falando aos poucos. Com os meus pais eu falei acho que uns 4, 5 anos depois. E também foi super tranquilo, assim, muito de boa. Assim, meu pai falou eu falei para eles, né, os dois ao mesmo tempo. Minha mãe falou, pra mim não importa, eu te amo, não sei o que,
Meu pai falou umas 5 vezes. Meu Deus, Bruno. Mas depois também continuou fazendo o que ele estava fazendo, enfim. E até hoje tá tudo Que bem, assim. maravilha. Nada demais. Então eu tive muita sorte que não é a realidade de muitas pessoas, né? E é um nicho importante, né? Acho que é por isso que essa questão de buscar um profissional de saúde que entenda o que a comunidade passa LGBTI é um grande diferencial, porque nós temos esse grande problema, tanto na saúde mental quanto física, né? Até para uma pessoa Tudo. trans, qualquer outra pessoa que procura um ambiente de saúde está sempre sujeita a preconceitos. E por que muitos profissionais não conseguem atender a população LGBTI de forma correta? E por que é importante buscar alguém que realmente possa acolher de uma forma humana, né, e real? É, o que eu sempre falo para as pessoas, né? Vira e mexe me fazem essas perguntas e eu mesmo já me perguntei, né? Por que saúde LGBTI, né? Enfim, se todo mundo é igual, a gente sempre fala, né? A gente não quer nenhum privilégio, a gente quer, né, ser tratado como todas as outras pessoas, ter os mesmos direitos, os mesmos deveres, enfim, Sim, né? Então, para que saúde LGBTI mais, né? Acho que tem 2 motivos. Primeiro, porque a gente vive em uma sociedade LGBTI mais fóbica. Então, assim, uhum, tipo, por mais que ah, a gente entenda, né, que realmente todos somos iguais, todo mundo tem deveria ser tratado da mesma forma, não é o que acontece. Então, exato. né, muitas vezes a pessoa LGBTI+, vai numa consulta médica e se sente pouco à vontade para falar sobre a sua orientação sexual, sobre sua identidade de gênero, né? Uhum, Então, tem pesquisas mesmo mostrando, tem uma pesquisa com idosos na Irlanda, um trabalho feito, que mostra que de 30% a 40% deles, dos idosos, que já foram, né, enfim, já são idosos, foram muitas vezes ao médico, nunca uhum, falaram para um médico sobre a sua. Eram com homens gays essa pesquisa, sobre a sua orientação sexual, por medo de já terem, de sofrer alguma reação negativa, né? isso. Então, apesar de realmente, né, todo mundo um médico não deveria precisar, né, enfim, se identificar como LGBTI+, ou fazer qualquer especialização nessa área para atender uma pessoa LGBTI+, com respeito, sem preconceitos, muitas vezes não é o que acontece. Além Exato. disso, a população LGBTI+, tem especificidades que acabam não acontecendo na população cis e hétero. E aí, Sim, cada uma das letras, né, vão ter especificidades que são comuns a todas as letras e vai ter especificidades que são de cada letra. Então, é exato. importante que você saiba essas especificidades para que você possa atender ela de uma forma adequada, para que você não cometa algumas gafes ou violências ou preconceitos que muitas vezes, como a gente vive numa sociedade LGBTI mais fóbica, você pode não Sim. perceber, já está enraizado, entendeu? Então, e daí você vai ter que estudar e perceber isso. No mundo ideal, né, numa utopia, a gente não precisaria, né, ter Uhum. um médico especialista em saúde LGBT ou que tivesse qualquer um que fosse LGBT e se identificasse como isso e tudo mais, porque daí todo mundo seria tratado com respeito, todo mundo não teria grandes problemas além disso. Mas não é o que acontece. Então, infelizmente, a Exato. gente precisa. Inclusive o Rafael Magalhães, ele está dizendo que não queremos privilégios, né? Queremos justiça e respeito. Porque existe essa questão da equidade também, né? Muitas vezes, até na própria comunidade LGBTI, existe esse preconceito. Ah, somos todos iguais, para que exigir aquele direito, né? Que acaba fazendo Sim. coro com essa questão aí, hétero, né, cis e tudo mais. Mas existe essas problemáticas que é muito difícil, né? Até para uma pessoa trans buscar qualquer serviço, né, seja de saúde ou do dia a dia mesmo social, é uma dificuldade grande. E como é que Eu surgiu acho que. essa... Sim, Deixa eu só interromper um segundinho, porque claro. tem uma coisa também que eu gosto de falar, que é assim, né? Eu falo muito de saúde mental, mas isso vale para a saúde de uma forma geral. Quando a gente Uhum, pensa em saúde, a gente pensa muito nessa questão
doença, tratamento e tudo mais. E saúde não é só isso, né? Exato. Então você falou bem, né? Essa questão, a população trans, travesti, por exemplo, né? A expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil é 35 anos. Então, assim, na média, uma pessoa trans no Brasil vai viver 35 anos. A expectativa de vida do resto da população caiu agora há 2 anos com o governo Bolsonaro. Então, e a gente tem. Mas ainda é de 75 anos. Então, uma pessoa trans no Brasil vive menos que a metade da média nacional. E quando a gente fala isso, vira e mexe, as pessoas pensam, por causa da violência, né? Eles são muito agredidos, né? Também, né? A gente vive vendo casos de pessoas trans que foram agredidas, foram espancadas, né? Enfim. Mas não é só isso. 90% das pessoas trans no Brasil precisam recorrer à prostituição como forma de se sustentar, né? Exato. Pessoas trans são... a média de idade em que elas são expulsas de casa é 13 anos. As pessoas trans têm muito mais dificuldade de acesso à saúde, à educação e ao trabalho formal. Então, essas pessoas estão muito mais vulneráveis. Então, assim, quando a gente vai falar de saúde LGBT+, a gente precisa necessariamente falar também de direitos básicos, porque essa população, não a população trans mais, mas o resto das letras também tem menos acesso a outras coisas que são garantias para a população cis e heterossexual. Então, essa saúde LGBT+, também tem que incluir isso, porque também falar de saúde mental também, né? Só tratar uma depressão, não adianta se a pessoa trans está dormindo na rua, se ela não tem dinheiro para sustentar, se ela não come. Não vai adiantar eu tratar a depressão dela, porque ela está passando uma situação que, né, é muito difícil, é muito complicada, né? Então a gente não pode pensar só nesse tratamento da doença, a gente tem que pensar o que é que gera toda essa exposição e essa vulnerabilidade. Exato. E contribuir também, né? Com as outras letrinhas, os gays cis e tal, heteronormativos que têm uma empresa, que tem um negócio, contratar pessoas trans e preocupar também com as outras letrinhas e formalizar essa questão, né, de empregabilidade LGBTI, que é importantíssima, e fazer sua parte. Acho que todo mundo pode se ajudar, né? Até comprando e trabalhando. Eu vejo que a gente tem muita falta disso, né? Muita falta dessa consciência, que é muito importante. E aí isso foi um pouco também o que te moveu a fazer esse trabalho na Casa 1 e nas ONGs? Quando eu comecei a trabalhar com saúde LGBT, né, e mais, meu olho brilhou, né? Porque, enfim, eu já gostava muito do que eu fazia, mas eu sentia falta de algo a mais, assim, né? Eu falei, bom, tá legal, eu gosto disso, né? Mas e aí, né? E aí, quando eu fiz a primeira coisa, que eu colaborei com um amigo para um texto e tudo mais, eu falei, acho que é por aí, né? Acho que, bom, eu faço análise também há 10 anos, sei lá. Então, também me pus a pensar, né, o que era e tudo mais, e eu vi que fazer parte de algo que era maior, né, que não era só o meu, sei lá, o meu ganha-pão, o meu trabalho, porque é isso, né? Eu me sustentava bem com o meu consultório, com os meus trabalhos e tudo mais, né? Em termos de, enfim, individual, eu estava tranquilo, não estava... Mas é isso, eu queria fazer algo que me desse um prazer a mais, assim, de falar, pô, eu estou contribuindo com alguma coisa, eu estou fazendo parte de algo. E daí é isso, daí eu fiz esse primeiro texto, comecei a estudar e tudo mais, e daí começaram, bom, à medida que você vai se entrando no assunto também, né, as pessoas vão também te reconhecendo como alguém que tá por aí, né, falando de alguma coisa. Na época, por sorte, na verdade, um amigo trabalhava na Carta Capital e teve essa ideia da coluna de saúde LGBT e acabou me convidando para fazer parte desse projeto. E eu estava à procura de algo para fazer nesse sentido também, e já tinha ouvido falar da Casa 1, né? Foi uma ONG que apareceu bastante na mídia, né? Quando ela surgiu e tudo mais, ainda mais para quem acompanha notícias da comunidade e tudo mais.
E eu mandei uma mensagem para eles. Falei, olha, eu sou psiquiatra, eu me disponibilizo a atender, não sei se vocês precisam e tudo mais. E daí fui lá, conversei e a gente começou os atendimentos. E é isso, assim, o que me moveu é, saber que essa população precisava disso, né, enfim, e que eu podia fazer algo por isso, né, enfim, participar da causa de alguma forma. E ao mesmo tempo, porque eu sou parte da comunidade LGBTI+, né? Eu sou gay cis. Então, acho que era algo que, sei lá, eu podia fazer justamente pela comunidade, né? Dado que, apesar de ser uma minoria, eu também tenho muitos privilégios, é isso que você falou. Bom, vamos usar os nossos privilégios para também ajudar quem não tem esses privilégios. Colaborar, né? Muito bom, Exato. um trabalho incrível mesmo. E de que forma geral, assim, a pessoa pode se aceitar do jeito que é, né? Eu queria até falar dessa questão dos próprios LGBTIs, que tem essa questão muito da LGBTfobia internalizada, né? Que somente as monas, né? As gays cis, que são heteronormativas, aí tem que estar trabalhando ali na empresa do pai, tá lá em Ipanema, né? Em plena pandemia, mas no dia a dia ela não se aceita totalmente, tem preconceito também com as outras letras. Por que você acha por que ainda existe isso e quanto isso contribui aí para fortalecer os conservadores, né? Então, a gente, né, independente de você ser gay ou qualquer outra letrinha, ou cis e hétero, a gente vive numa sociedade LGBTI fóbica, né? Claro, temos avanços e tudo mais, mas a gente sabe que isso ainda é uma realidade. Então, a gente cresce, de uma forma geral, vendo exemplos ou opiniões e tudo mais de que ser LGBTI+, é errado, é anormal, é nojento, é pecado, é imoral, enfim, né? Todas essas coisas que a gente vê por aí. É um desvio, né? Enfim. Os invertidos, né? Os Desde a invertidos, exatamente. ditadura, toda a história a gente trabalhava nisso. Exatamente. E às vezes não é nenhuma coisa explícita. Não é que você lê isso, ser gay é errado. Mas às vezes numa opinião, numa piada, você vê na mídia, né? Bom, o personagem gay ser sempre o caricato, ser sempre o errado, sei lá. Enfim, você acaba internalizando essa ideia. Bom, então ser LGBTI complete a lacuna, um adjetivo negativo. E daí, à medida que você vai se entendendo LGBTI+, você fala, bom, ser LGBTI+, é errado. Gente, sei lá. Se eu sou LGBTI+, então, logo, eu sou esse tipo de coisa. E daí você cresce com essa ideia, né, de que, bom, então eu sou errado, eu sou nojento, eu sou pecado, eu sou, enfim. E daí você luta contra isso. Você vai, bom, então eu não posso me assumir, porque ninguém vai gostar de mim, as pessoas vão me bater, meus pais vão me expulsar, o que em parte é amparado pela realidade, porque você vai vendo que realmente as pessoas na escola zoam quem eles acham que é gay ou quem eles acham que é qualquer coisa. Você vê no jornal que realmente as pessoas são expulsas de casa ou apanham por ser LGBTI+. E daí você vai crescendo com esse medo e vai tentando se controlar e não desmunheca na frente do outro e tudo mais, tal. Quando você, né, chega na puberdade, você vai começando a lidar com a sua sexualidade, você vai crescendo e tudo mais, você de alguma forma vai tentando, né, se segurar nisso. E por outro lado, até que em dado momento, para muitas pessoas, você fala, bom, é isso e tudo mais. Essa questão da homofobia, ou transfobia, ou LGBTI+, fobia internalizada que você falou, é justamente isso, essa ideia de que você internaliza uma opinião da sociedade dentro de você e por isso você tem muito sofrimento. Você direciona essa atitude negativa para você mesmo. Até que, e normalmente esses efeitos são muito mais intensos antes de você se assumir. Ou logo depois que você se assume, porque você ainda tá muito... Caralho, não vai dar certo, não vai dar certo. Uma vez que você se assume e começa a viver a sua vida, vê que, né,
em muitos casos vai bem, você consegue o emprego, você forma uma família, você tem namorado, etc., você tem amigos, isso tende a ir indo. Mas tem muitos estudos mostrando que, apesar disso diminuir ao longo da vida, é, dificilmente isso acaba, se elimina. Ao longo da vida, as pessoas LGBTI+, vão ter um efeito dessa LGBTI+, fobia internalizada. Uma hora Umas aparece, pessoas né? mais, umas Uma pessoas hora mais, a umas conta pessoas vem. menos. Sim. A conta vem. Seja em termos de saúde mental, porque essas pessoas acabam tendo mais transtornos mentais do que o resto da população, seja em comportamentos como o que você disse. Então, por exemplo, né, você, né, é o que eu falei, depois que as pessoas se assumem, isso tende a diminuir um pouco e você ficar um pouco mais tranquilo. Mas muitas pessoas ainda apresentam várias coisas que mostram que isso não está muito bem resolvido. Então, por exemplo, você falou dos gays, né? Os gays cis que... Ah, não, tudo bem, eu sou gay, mas eu sou homem, eu sou macho, né? Não sou aquelas gaysinhas pop. Terminado. Exato, porque isso daí Passiva, não. negativo, porque fica com essa coisa de mulher, né? Que Exatamente. é negativo. Por que é negativo? Porque que não pode ser pintosa, né? Exatamente, porque daí eles ficam Continua ainda. com essa ideia de que assim, eu posso ser gay, eu só não posso parecer gay. Então, porque eles têm na cabeça que ser gay é errado, que todas aquelas coisas que eles aprenderam ao longo da vida. Que eles vão sofrer algum tipo de retaliação com isso e tudo mais. Olha, Jaque entrou. Boa tarde, É Bill White. Jaque! Então, eles ficam com isso na cabeça. Então, assim, é isso. Ah, não, eu sou gay, mas eu não pareço gay. Ou no aplicativo, né? Não curto afeminados, questão de gosto, né? Tudo bem ser gay, mas não vai ser afeminado, né? Porque isso aí já é demais. Então, assim, isso mostra assim, o quanto, mesmo depois de se assumir, o cara ainda tem questões aí, sabe? De tipo, bom, Sim. não tá tão à vontade assim em ser gay, sabe? Porque daí não desmunheca, fala grosso, né? Nananã. Não, e até esse espelho, por exemplo, do Big Brother, né? Que tem o Gil, né? Que dá muita pinta, dá muito grito, aí Sim. muita gente fica com raiva disso, né? Muitos gays, porque não precisa Não disso, precisa não sei o disso, quê. exato. Tá uma coisa tão Tipo, bizarra e que exato. também, às vezes, minimiza os preconceitos, né? Ah, coitado do fulano, ele não entendeu, não foi uma Uhum, brincadeira, e isso é muito negativo. E nós exato. temos agora essa PL aí, inclusive em São Paulo, sobre a questão meio da Rússia, né? Sobre a questão dos anúncios LGBT e mais, Sim. porque podem provocar danos às crianças irreversíveis, né? Caso elas assistam ou veja alguma Exato. coisa relacionada ao amor, LGBTI. Como é que a gente tem que lidar com esse tipo de situação que a gente vê no dia a dia aí com a família, nas redes sociais, com essas notícias, que acaba tirando um pouco a gente do eixo? Bom, acho que, né, é um reflexo da nossa sociedade, novamente, né? Eu acho que essa onda conservadora nos últimos anos, né? A gente teve uma onda progressista que durou algum tempo aí, né? A gente teve muitos avanços nessa pauta. E como tudo, todas as épocas do mundo, quando vem uma onda avançando progressiva, logo em seguida vem uma onda conservadora que tenta brecar isso, né? Então, nos últimos anos, com Bolsonaro, com todos esses outros políticos super conservadores que né, foram ganhando força, né? Acaba surgindo esse tipo de atitude bizarra, né? Desse tipo de PL, que obviamente não faz nenhum sentido. É óbvio que não tem nenhum efeito negativo para crianças ver uma propaganda em que uma família LGBT se encontra, ou que haja um beijo em duas pessoas do mesmo sexo, ou que haja pessoas trans. Na verdade, isso é super benéfico, porque apresenta a elas outras formas que não a única que normalmente é apresentada, que é cis e hétero, de vivências das pessoas. E elas lidarem com a diversidade é ótimo, porque não só elas vão aprender a respeitar mais, como elas próprias vão entender que há outras formas e podem se identificar com isso com menos sofrimento, né? Porque, enfim, hoje em dia com a internet é menos, mas quem é uma gay um pouquinho mais velha, uma LGBTI mais um pouco mais velha, que não tinha internet, Achava que ia pro sabe inferno.
Direto. Exatamente, achava que era assim, só existe eu, assim no mundo, né? Eu não vou ter ninguém que seja igual a mim, eu não vou encontrar alguém para me relacionar, eu não vou ter amigo, enfim, tudo mais. Hoje em dia, com a internet, a gente tem muito mais acesso à informação e acesso a outras pessoas que passam pelas mesmas coisas que a gente, então a conversa acontece de uma forma mais fácil, né? E isso é super importante quando você está crescendo, ou mesmo depois, você poder se identificar com as pessoas. Então, esse tipo de propaganda é super benéfico, porque vai dando opções às pessoas de se ver num lugar, né? Assim como com Sim, todas as sim. outras minorias, os negros, né? Todas as outras pessoas. É importante que você se veja também na mídia para você entender que, bom, tem pessoas como você e, né, vocês estão sendo mostrados e tudo mais. A reação a isso tem que ser sempre de repúdio e, Uhum. se possível, se você aguentar, explicar o porquê que isso não faz sentido, né? Então, às vezes, na Sim. família a gente não tem paciência, né? Você já tá tanto saco cheio, você fala, ai, caralho, velho, falar isso de É. novo, né? Uhum. Mas, de uma forma geral, acho que a gente tem que sempre se manifestar, sempre que possível, contra, né? Mostrando, falando, ó, isso aqui não faz sentido, eu sou contra, fazendo Sim. pressão mesmo, né, quando possível e tudo mais, e explicar às pessoas por que isso não faz sentido, o que está acontecendo, o que essa PL significa, porque muita gente não vai atrás, né? A gente tende a ir Sim. atrás de coisas que nos interessam. Então, se você perguntar, por exemplo, para pessoas que não moram em São Paulo, por exemplo, ou que não sejam LGBTI+, talvez eles nem saibam do que você está falando. E é importante Exato. que isso fique em evidência para que as pessoas saibam os absurdos que estão acontecendo. Porque, né, muita gente vem falar, né, às vezes do tipo, quando a gente falava que o Bolsonaro ser eleito ia ter problema LGBTI+, falar, não, imagina, nada vai Ah, acontecer, tá tudo certo, etc, etc. E, olha bom, aí. olha lá o que está acontecendo. Né? É claro que não Uhum. tem influência, não foi o Bolsonaro que criou essa PL, ou que está propondo essa PL, mas ele ganhar abre um espaço para que esse tipo de medida seja mais aceita pela sociedade, né? Abre espaço Exato. para um discurso que é muito perigoso. E que pode expandir para várias outras, né? Essa PL 504, ela quer proibir anúncios com esse tema, né, que envolva crianças e outras coisas mais, mas é muito, né, é algo que pode crescer muito. Né? Daqui a pouco nós vamos poder ter um festival de cinema, vamos poder Exato. discutir sobre isso, ou começar a ser preso na rua, porque é algo muito Exatamente. grave e todos nós temos que estar atentos. Já vai para votação, né? Quer dizer, já está gastando tempo e dinheiro aí para momentos tão importantes aí que agora nós estamos na pandemia, ainda obrigados aqui a Exatamente. tentar sobreviver, né? Principalmente nas redes sociais. E eu queria que Nossa, nem você fala. falasse como é que surgiu essa coisa dos writers, né? Do Little Whites, como é que chegou, como é que é essa saudação tão incrível que você faz todo dia, que acaba Então, sendo divertida, né? Como é que surgiu isso? A Jaque já então, falou boa tarde, writers. eu né, antigamente, né, antes de eu começar a trabalhar com saúde LGBT propriamente dito, Uhum. uh, o meu Instagram era fechado. Né? Então eu só aceitava quem eu conhecia ou quem eu sabia quem era, por dois motivos. Um, porque é, é, eu não era assumido para algumas pessoas ainda, então eu tinha essa vergonha, assim, eu ficava ainda intimidado de abrir, né? Enfim, tinha fotos com meu namorado, minha parada gay e tudo mais, tá? Eu falava, bom, vou deixar fechado. Segundo, porque eu não usava o meu Instagram como plataforma de divulgação de trabalho, nada disso. Falava, bom, né? Tô em outras coisas, Uhum. não vou. Quando eu comecei a trabalhar com saúde LGBT, que eu quis, de fato, divulgar essas informações para chegar a mais pessoas e tudo mais, eu abri mão um pouco da questão da minha intimidade, né? De, bom, né, as pessoas que se fodam, elas, se elas quiserem entrar no meu Instagram, ver que eu sou viado e tudo mais tal, beleza. É, E também para poder, enfim, chegar a mais pessoas. Porque se você tem o Instagram fechado, só vai chegar a quem você aceitou, né? é Enfim, verdade. e até porque, bom, as pessoas também, às vezes, se tá fechado, elas não vão pedir para ver o que está escrito lá. Né? Se você deixa Uhum. aberto, elas vão entrar e ver mais, etc. E daí, uma vez que eu comecei
que eu abri o meu Instagram, né? Isso deve fazer uns 2 anos, por aí, 2 anos e pouco. É, é isso, eu comecei a interagir mais com as pessoas também. Eu não sou uma pessoa que gosta muito de tirar foto, assim. Não de aparecer na foto, mas eu não sou uma pessoa que para tirar foto. Então, por exemplo, quando eu vou viajar com meu namorado, ele me vira e mexe e me pede, tira uma foto minha, tira uma foto minha. Deu, caralho. Daí eu vou lá, tiro, dele, não ficou boa. Daí eu tiro de novo. Ele, não, Sei enquadra como direito. é. Exato, aí tiro 20 fotos e daí ele gosta, daí, tá bom. Mas eu pedir pra ele tirar uma foto minha é muito difícil, normalmente ele tira uma e eu já falo, beleza, ficou ótima, tal, etc. Então eu também nunca postei muita foto. Jojo, um beijo. Eu nunca tirei muita foto. Então eu também não postava muita foto, enfim. Só que daí quando eu comecei a divulgar o trabalho, não sei o que, tudo mais, eu comecei a postar algumas coisas do meu trabalho e tudo mais, e também comecei a usar os stories, porque os stories era mais fácil. Você faz ali uma coisinha, tipo, conversa rapidinho e beleza. Você não precisa ficar tirando a foto, vendo qual tá boa, etc. Às vezes você faz, mas beleza. É mais rápido, né? Mais dinâmico. E daí as pessoas começaram a conversar comigo, eu comecei a fazer piadinhas, não sei o quê. Cara, eu não sei quando foi a primeira vez que eu falei Whiters, assim, que eu troquei. Em vez de falar, bom dia, gente, não sei lá, eu comecei a falar Whiters. Sei lá, comecei a brincar que eram os meus fãs. E daí. E daí não sei, daí comecei a falar e as pessoas gostaram, falaram, sou Whiter, não sei o quê, etc, etc. E daí hoje em dia, às vezes, eu não dou bom dia, Whiter, boa tarde, Whiter, as pessoas falam, cadê o bom dia, Whiters? Daí eu, gente, Eu acho calma, eu acordei legal. tarde. Eu acordei tarde. Pois é, eu acho que acaba agregando mesmo, né? Principalmente nesse momento, e as pessoas precisam também desses modelos, né? De felicidade, saber que existe uma pessoa que tá em prol ali de aprofundar assuntos importantes. E na questão das redes sociais, como é que você acha que pode atrapalhar a questão da autoaceitação, né? Porque tem muito dessa coisa da estética também, se a gente tirar foto sem camisa, já aumenta 70% as curtidas, né? Eu já estou fazendo isso para aumentar meus seguidores, porque eu já consigo levar para o festival e outras coisas. Porque Total. isso reflete mesmo, é real, é marketing digital. E como é que a Cara, gente consegue se blindar com isso, né? Porque mexe muito com a autoconfiança, e aí pode virar uma doença mesmo, você tirar 50 fotos para escolher uma e ainda vai lá, apaga porque achou que não está legal, e tem toda essa preocupação. Até onde a gente pode ir com isso e até onde isso pode ser negativo. cara, isso que você falou é muito verdade. Eu tava falando, inclusive, com um amigo meu esses dias que, né, sei lá, a última foto que eu postei era uma foto que eu tava brincando, que eu tava de shortinho, lavando o carro e tudo mais. Essa foto, eu acho que, se eu não me engano, teve umas 2.000 curtidas. Por aí. Pois é. Eu posto. Uhum. Antes dela, eu tinha postado 2 trabalhos que eu fiz. 2 trabalhos não, eu divulguei um curso de saúde LGBT, que eu faço parte, e eu Uhum. divulguei. Não sei se foi um podcast que eu fiz parte, eu não lembro o que foi. Cada uma dessas fotos deve ter tido umas 100 curtidas. 150, estourando, assim. Então, assim, eu já aprendi a desencanar disso. Assim, eu Uhum. posto mesmo, enfim, foda-se. Tá Mas é polêmico. isso, assim, a imagem vende, tem uma importância e chama mesmo muita atenção em Uhum. detrimento dessa outra parte, assim, às vezes, e às vezes, meu, te deixa até pra baixo, você fala, porra, caralho, eu queria divulgar essa merda aqui e as pessoas não estão tão interessadas assim, mas, enfim. Uhum. Então, assim, eu acho que tem tudo na vida, né? Eu acho que não tem. Bom, tem, algumas sim. Mas a maior parte das coisas, por exemplo, a rede social eu não vejo como uma vilã per se. Né? Eu acho que ela Uhum. pode ser muito benéfica. Eu acho, por exemplo, uma coisa que eu gosto de fazer com a minha rede social e que além da questão da saúde LGBT, eu sempre tento passar com o meu Instagram, por exemplo, é desmistificar a ideia de que um médico, um psiquiatra, um psicanalista tem que ser aquela figura séria, aquela figura autoridade do Controlada. saber, que só É, veste é. branco, controlado, que só veste social e tudo mais. Cara, eu acho que isso só prejudica a relação com o paciente. Então, assim, é claro, cada um é de um jeito. Se o cara quiser usar o jaleco dele, a camisa social, não é isso que vai fazer dele um profissional pior, não tem nada a ver.
O que eu, assim, eu só gosto de mostrar que são diversas as possibilidades que você tem de ser um profissional e ser um bom profissional, né? Isso não afeta em nada a minha técnica, o meu atendimento e tudo mais. Então, assim, eu atendo, por exemplo, no consultório de camiseta. Eu não uso camisa. Eu uso camisa só quando me obrigam. Então, assim, eu vou de camiseta e calça jeans. E aí, enfim, vão ter pacientes que vão se identificar com isso, vão ter pacientes que não vão se identificar e tá tudo bem. Assim, eu só quero o que eu quero dizer assim é que eu acho importante que haja nas mídias e nas redes sociais também essa possibilidade de uma pessoa, por exemplo, que não gosta de usar a camisa ou que não se vê no modelo de medicina ou de médico que é apresentado até hoje, né? Possa ter uma outra ideia de médico que também se dá bem, que também é um bom médico, que usa camiseta, por exemplo. Ou que posta foto de shortinho na rede social e tá tudo certo. Então, eu acho que, por exemplo... Pode falar, desculpa. E outra, né? A vida é muito curta para ficar também com essas... segurando essas... né, deixando de se amar ou de seguir alguns caminhos que, de repente, você está a fim de fazer, muito preocupado com os outros, né? Ninguém está vendendo harmonização facial aqui, alguma coisa, para tentar vender algo para estar mostrando a vida mesmo. Acho que isso é importante. Exatamente. Né? Então, eu acho que, por exemplo, as redes sociais podem ser muito benéficas nesse sentido, de você poder se... bom, você pode encontrar pessoas, você pode encontrar amigos, você pode encontrar informações, você pode ver pessoas nas quais você se identifica, enfim, procurar ajuda em algum momento, beleza. Agora, então, né, você pode, você falou nessa questão da autoaceitação, né? Você pode, de repente, através das redes sociais, começar a se aceitar melhor, enfim, começar a ter coragem de postar fotos do seu corpo, mesmo você tendo vergonha dele, você pode começar de repente, testar coisas que você, tanto em termos de trabalho, como em termos de outros hobbies ou outras coisas que você queira fazer, conseguir, em vez de mostrar pessoalmente, mostrar só através da sua rede social e isso te fazer bem e tudo mais. Agora, a gente sabe também que pode ter um lado muito violento das redes sociais, né? Tanto em termos de ataques, né? Enfim, quando uma coisa não está dentro do padrão, né? Enfim, bom, como pode um médico não usar camiseta, ou usar shortinho, ou se expor de sunga na rede social, blá, blá, blá. Como também, né, nessa questão do corpo mesmo. Você tá gordo, você tá feio, você, sei lá, é muito peludo, é pouco peludo. Enfim, as pessoas, né, inventam qualquer coisa. E aí, né, isso pode ser um grande problema, porque quem tá dentro do padrão é isso, vai se dar muito bem nessas redes sociais e tudo mais. Só que tem um custo para isso, então as pessoas, né, tanto quem está dentro do padrão como está fora dele, né, com essa ideia das curtidas, do assédio, né, as pessoas acabam dando mais espaço para flerte para essas pessoas dentro do padrão. Muitas vezes essas pessoas, inclusive, têm mais oportunidades de fala, de convites, né, para coisas, para fazer outras coisas, por serem padrão, por terem um corpo que esteja mais dentro desse padrão estético e tudo mais. Então essas pessoas, as que estão fora e as que estão dentro, lutam ou para se manter dentro do padrão ou para chegar nesse status onde elas serão validadas. E aí né, elas podem desde fazer dieta e exercício físico até outras coisas como anabolizantes, procedimentos, cirurgias, né? E aí se expõe a diversos riscos na ideia de que isso vai fazer com que eles se sintam melhores, né? mais bem consigo mesmos, como que os outros também vão aceitá-los de uma forma melhor, vão amá-los, né? Vão dar em cima deles e tudo mais. Só que isso não tem fim, né? As pessoas continuam, mesmo depois de chegar nesse posto ou nisso que se é considerado, né, o padrão de corpo e tudo mais, elas continuam, né? Elas vão e vão e vão, porque não é suficiente, né? Isso não garante o amor, não garante o cuidado das outras pessoas e tudo mais. Na realidade, então né? Exato, assim, então é muito complicado mesmo, assim, porque
as redes sociais podem ter um papel muito positivo, mas elas podem ter também um papel muito negativo, né? E Aí é bom pensar, de repente, nessa questão do body positive, né? Do corpo positivo, de se mostrar, porque para toda meia tem um sapato. Então, tem gente que gosta de gordinho, de gordinha, de ursinho, muito magrinha, de pé, e não sei o quê. Então, de repente, é buscar esse nicho. e de Sem sofrer mostrar que muito dessas isso, críticas. né, é uma construção, né? Porque muitas vezes as pessoas nem se dão a chance mesmo, né? De admirar um outro tipo de corpo ou outro tipo de pessoa e tudo mais. E às vezes, quando se envolve, por algum motivo, eu tenho alguns casos de pessoas que falaram, meu, eu peguei essa pessoa, assim, por algum motivo, sei lá. Porque ela era muito legal, porque ela era muito divertida, eu não era muito atraída pra ela. E depois que pega, tipo, fala, porra, se eu não tivesse pegado, se eu fosse só pelo físico, eu não teria dado essa chance. E depois começam a ter o tesão mesmo. Não é só tipo, a questão do Sim. sentimento, mas conseguem ter prazer com esse corpo diferente. Então a gente precisa também se dar essa chance, sabe? De se relacionar com o diferente. Porque também, assim, é muito fácil falar, não, todos os corpos são dignos de amor e tudo mais. Mas aí todas as suas curtidas são em pessoas que são padrão. Todas você vai lá ver, falar de boy, você só fala do cara que é super o corpo padrão. Então, assim, tipo, se a gente também não mostrar que outros corpos são atraentes, são válidos e tudo mais, essas pessoas que estão fora do padrão, elas vão olhar e falar, bom, eu não estou recebendo nenhuma atenção, então o problema é comigo, né? O problema é realmente o meu corpo, porque tem outros corpos ali que estão recebendo atenção e tudo mais. Então a gente também precisa começar a A mudar os quebrar nossos um pouco, né? gostos. A gente não pode mais Gosto. aceitar só como um gosto. A gente tem que entender que isso foi internalizado também dentro da gente. A gente também cresceu ouvindo que o corpo magro é o corpo bonito, né? Os traços brancos europeus são os traços bonitos. Enfim, E até todas dentro da essas coisas. comunidade mesmo, né? Porque na hora de se verificar o estereotipo, até nos desenhos e tudo mais, nas séries, principalmente nos anos 90, aí diz, por exemplo, ele é um gay gordo e hétero magro, porque o padrão do gay é mais magro ainda, né? Do que o hétero, ou se tem algum defeitinho já é algo bem Exato. assim, assustador, ou que já está totalmente fora do padrão. E eu Uhum. estou falando para você ir para Caruaru, tá te convidando, Edivan Vieira. Obrigado. Vou O mesmo. Ramon disse que você ama o Pernambuco, eu te Eu conheço. amo, é o meu estado favorito do Brasil. Eu amo, amo, amo. E eu Vou queria que sempre que você. posso. É bom demais, eu também adoro, gente. Recifest lá também é um festival incrível, teve agora Ai, online. E amo. como é possível diferenciar o que é possível mudar daquilo que é possível trabalhar, melhorar como Calma, pessoa? não entendi a pergunta. De novo? O que é possível fazer para mudar, o que não é possível mudar, como é possível diferenciar o que não é possível mudar daquilo que é possível trabalhar. A gente não Em vai conseguir relação ao mudar, mas a quê? gente pode trabalhar. A questão do dia a dia, até essa questão física também, de entender que você não vai poder mudar aquilo, então nós temos que trabalhar e melhorar como pessoa e entender que aquilo ali depende só da gente. Essa mudança, a mudança real é mais mental, né, do que física e tal. Entendeu? É, eu acho que assim, acho que tem um trabalho coletivo e um trabalho individual, né? Como eu disse, o trabalho coletivo é a gente mudar enquanto sociedade, né? Então, Uhum. hoje em dia, né, a discussão sobre isso já avançou, né? Enfim, falta muito, 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 mas assim, gordofobia, por exemplo, hoje é um termo que as pessoas conhecem, né? Podem até Uhum. não respeitar e podem até não irem atrás, mas assim, todo mundo já ouviu falar de gordofobia hoje e tem Uhum. alguma noção do que se trata, né, e tudo mais. A gente ainda o corpo gordo ainda, né, tem muito menos acesso, ainda sofre muito mais violência, enfim, muito mais preconceitos, sem dúvida, né? Mas
é uma discussão que pelo menos já começou, ainda falta muito. Então, o nosso trabalho coletivo é dar espaço para essa para essa conversa, né? E começar a tentar mudar através das coisas na sociedade. Então, da mídia, né? De revista, da internet, do cinema, enfim, essa ideia de que o corpo gordo é negativo, né? O corpo gordo, de uma forma geral, é associado a características negativas, né? Então, é o corpo que não é saudável, é o corpo que é desleixado, né? Que é preguiçoso, que muitas vezes é nojento para as pessoas e tudo mais, e não é nada disso, né? Enfim, a princípio, o corpo gordo não é nada disso, né? Pode ser, assim como o corpo magro também pode ser todas essas coisas, né? Então, tirar um pouco essa ideia, né? Né, eu acho que isso é um trabalho coletivo mesmo, tanto de dar os mesmos direitos para essa população, como também mudar essa ideia, né? Enfim, e isso a gente faz através dos exemplos mesmo, né? Então, se tem um protagonista gordo no filme, que é desejado, que é tudo mais, isso já dá um espaço. Assim como com os LGBTQIA+, é a mesma coisa, com todas as minorias. Se a gente põe, muda os exemplos, né, que a gente vai coisando, a pessoa também não... Assim como a gente cresce com a homofobia internalizada, a gente também cresce com a gordofobia internalizada. A gente aprende que o corpo gordo não é atraente, que o corpo gordo é nojento, que o corpo gordo não é saudável, e a partir daí a sociedade fica com essa ideia. Se a gente começa a mudar essa ideia através do que a gente fala, do que a gente expõe na mídia, no cinema, etc., nas novelas e tudo mais, isso também começa a mudar na sociedade. E para a gente mesmo... são essas atitudes individuais que eu falei. Bom, primeiro, né, gente, terapia. Eu sei que isso nem todo mundo tem acesso e tudo mais, a gente precisa pensar as nossas questões, né? Então, pensar como isso nos afeta, como a gente pode lidar com isso, o que isso está causando na gente, como é que isso afeta as nossas escolhas e tudo mais. Terapia, tanto para quem tem esse tipo de preconceito, né, como para quem sofre o preconceito, porque isso também tem impacto na saúde mental dessas pessoas. E começar a questionar as nossas atitudes mesmo. Enfim, como eu disse, em termos de gostos mesmo, por que esse é o meu gosto? Eu tenho tesão nisso mesmo ou foi o que eu aprendi a ter tesão? E de repente, sei lá, se eu desse oportunidade para outros tipos de corpos, eu poderia também sentir tesão. E não só exclusivamente a esse tipo de pessoa. Né? Será que nenhum corpo gordo me atrai? Não é possível, tem tantos, né? Será que ninguém dessas pessoas me atrai? Né? Enfim, tem tanta coisa. Sim, até essa questão da cura gay também, né? Que é até uma linkada a essa pergunta, que é uma coisa que é impossível, né? E mesmo assim existe essa vontade, né, dos fundamentalistas de comprovar que existe uma cura gay, que é possível mudar essa condição, e é algo que não se pode mudar, né? Que estamos aí, como é que faz isso? Acaba gerando os suicídios e toda essa infelicidade aí que a gente acaba vivendo, né? As pessoas... as pessoas, em vez de tentarem mudar... Porque a cura gay acontece e as pessoas muitas vezes se submetem a isso por conta de todo o sofrimento que elas passam por ser gay, né? E isso vem do fato delas não serem aceitas. Né? Não é porque elas não queriam ser gays, elas queriam ser. Não, na verdade, ser gay ou não fazia diferente, elas queriam ser aceitas. Exatamente. Então, as pessoas, em vez de mudar a sociedade, que é LGBTI mais fóbica, elas querem mudar os LGBTs. Né? E daí vem com essas ideias fracas, né? Escrotas de cura gay e tudo mais, que não é permitido, é crime, tá, gente? Então, se alguém tentar com você denuncia essa pessoa para o conselho, né? E, se possível, para a polícia também. Mas é isso, a gente sabe que existe, né? No Conselho Regional no Conselho Federal de Psicologia, no ano passado, retrasado, teve uma chapa que era de pessoas que defendiam a cura gay. Bom, ela perdeu por muito, mas ainda assim teve 5.000 votos. Então, 5.000 psicólogos no Brasil que votaram achavam que essa era uma prática
legal, Legal. justa. E às vezes faz escondido ainda, por isso tem que Exatamente. denunciar, né? Isso é muito prejudicial. Nossa, tá passando super rápido, eu tenho milhares de perguntas aqui, né, para falar que queria falar. Mas uma pergunta que eu sempre faço, que é o primeiro filme LGBT e mais que você viu, assim, que você sentiu alguma coisa, sabe, na sala, com a família, você falou, tem um negócio diferente aí, tô sentindo um calor. Você Gente, lembra esse primeiro filme de todos, assim? gente, primeiro filme gay que eu vi, que eu senti alguma Pergunto para coisa. todos. Uhum. Ah, eu não lembro, Cris. Vou ficar te devendo essa resposta. Não sei Ah, se eu tenho ela. tem Desculpa. uma No- novela, alguma Não, coisa. novela não. Novela eu já Ah, sabia o que estava acontecendo. Deixa eu pensar se eu sei algum. Se eu lembro de algum filme mas assim. qual o seu qual o seu favorito, então, que te marcou, que você lembra sempre e que O de meu filme repente favorito LGBT? isso, LGBT. Esse eu sei a resposta. Hedwig and the Angry Inch. Não sei se você Ah, conhece. maravilhoso. Eu Conheço, já vi um musical em São amo! Paulo. Eu também. Eu também vi um Muito musical em São bom. Paulo. Eu amo o Foi no filme, eu amo shopping, a né? música. É, foi no Shopping Sim, Frecaneca, exatamente. Shopping Frei Caneca. Eu vi, Maravilhoso. eu amo esse filme. Eu sempre recomendo para as pessoas verem. Eu adoro esse filme. Adoro. E eu nem sou tanto de musical, mas esse filme em específico eu amo. E o personagem, né, é maravilhoso, tem toda uma história aí de superação Sim, também, né, de amor. Então total. assistam esse filme, gente, por favor. E, Eu se amo. possível, veja o musical depois de tudo isso, né? Eu acho que Ah, é ainda tão tem, legal. em Nova York ainda acontece Off-Broadway e tudo Em mais, né? Nova York Vale acontece com super a pena. certeza, mas nossa, se rolar de novo aqui no Brasil, eu vou com certeza. Eu amo, 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 amo. Eu assisto sempre. Vira e mexe, eu assisto. E alguém está pedindo para escrever o nome do filme, eu vou escrever aqui. E eu queria que você falasse o primeiro passo para quem está sofrendo, assim, o que, que a pessoa pode fazer nesse momento, né, que a gente está sofrendo, todo mundo está sofrendo, mas para quem está insuportável, por favor, oriente as pessoas. Bom, gente, é isso que você falou, né? Acho que assim, quem não tá sofrendo, aquele velho meme, né? Quem não tá sofrendo não tá entendendo o que tá acontecendo. Então, é super. A gente tá num período, né, que é realmente muito propício para sofrimento, né? Os nossos planos estão adiados indefinidamente, né? A gente está com medo, a gente está vendo pessoas ao nosso redor morrer ou ficarem doentes, né? A gente está afastado de muita gente que a gente gosta, a gente está sem as nossas válvulas de escape normais. Então é comum que a gente fique sofrendo mais agora. Mas assim, há sofrimentos e sofrimentos. Se você está sentindo que esse sofrimento está te atrapalhando muito, ou está muito difícil de aguentar, procure um profissional de saúde mental. Que pode ser um Sim. psicólogo, pode ser um psiquiatra, ou pode ser os dois. Não tem ordem, tá? Pode procurar qualquer um dos dois se você se sentir mais à vontade. Se você procurar um profissional bom, competente, responsável, se for o caso, ele vai indicar para o outro e vice-versa. Então, pode ser qualquer um que vocês acharem melhor, que vocês se identificarem e tudo mais. Porque vocês não precisam passar por isso sozinhos. A gente ainda tem um tabu muito grande com os serviços de saúde mental no Brasil e no mundo, na verdade, né? Essa ideia de que ir a um profissional de saúde mental é coisa de louco, Uhum. de gente fraca, preguiçosa, é falta de religião, é falta de trabalho, e não é nada disso. No consultório, Uhum. a maior parte dos meus pacientes que eu recebo demoraram anos ou pelo menos meses para procurar um profissional por conta desse tabu. A gente tem que também, é mais um tabu que a gente tem que quebrar, porque isso Exato. acaba afetando muito as pessoas, né? Enfim, a taxa Uhum. de suicídio, a taxa de incapacitação por conta de transtornos mentais só cresce. A depressão, se eu não me engano, é a primeira ou a segunda causa de maior incapacitação do mundo, né? De as pessoas deixarem de ir ao trabalho por conta disso. Então a gente precisa quebrar esse tabu. Não, século Exato. XXI, gente, vamos lá, vai. Porque sempre se imagina isso, né? Que vai tomar medicamento, às vezes nem precisa, mas todo mundo, né? Eu vou lá, vou ter que tomar medicamento a vida toda, nunca mais eu vou conseguir equilíbrio, e não é nada disso, né? Isso Nada acaba. disso. Muita gente É, não precisa de medicação e se precisar também uhum, não é um problema. A princípio sim, não é para a vida toda, né? Então assim, parou com esse preconceito também. Todo mundo sofre, sim. todo mundo
fica ansioso, isso é normal, não tem nenhum problema. Assim como você tem pneumonia, você pode ter uma depressão, vai tratar e vai ficar tudo bem. E qual o primeiro plano depois da pandemia? O que você vai fazer, assim? Depois de ser Nossa, vacinado, vai correr para eu... onde? Ai, olha, eu quero viajar, não sei para onde ainda. Possivelmente mesmo para o Nordeste mesmo, ficar um tempo lá, Pernambuco. rever os amigos. Nossa, se tiver carnaval, é carnaval de Olinda, mas sem sombra de dúvida. Ah, Sim. eu quero uma festinha também, né? Ficar dias e dias festando, bebendo, aglomerando. É o que eu quero. Mas, né, vamos ver Abraçando. quando que vai ser possível. Abraçando, beijando, isso tudo. E as monas ficam em casa, né? Nada de ficar É, viajando à mas só toa. Que depois. tem muito isso nas redes sociais, né? Do pessoal viajando, fazendo festa, mas a gente tem que ter essa responsabilidade, sim, porque é importante para a gente sobreviver tudo isso, né? Com certeza. Querido, muito obrigado, assim, fiquei muito feliz por você ter aceito o convite. É muito importante que a gente fale aqui sobre essa questão, somente em Goiás, né? Tem muita gente, a gente ainda tem bastante dificuldade aqui, né, em algumas regiões do Brasil para falar Uhum. sobre sexualidade e algumas questões LGBTI, então é muito importante que você tenha dado o seu tempo para colaborar com toda essa necessidade que nós precisamos aí como de evolução como seres humanos. Então, muito obrigado, eu agradeço a todos que vieram. E eu queria agora que você falasse as palavras finais e falasse as redes Uhum. sociais, o pessoal seguir Bom, e esperar a gente, foto sem camisa. isso mesmo, gente. Mas curte as outras coisas também. Curte as Curte fotos sem camisa, tudo, mas curte o as coisas resto. importantes. Bom, gente, primeiro, muito obrigado pelo convite. Eu amei. Realmente a live passou super rápido, acho que foi uma conversa super gostosa. É, o festival em si, eu também amo a iniciativa de vocês. Parabéns mesmo, assim, ó, muito legal mesmo, assim. É, eu acho que é isso, né? Eu acho que uma das coisas que me movem é justamente divulgar esse tipo de informação e essa ajuda à nossa comunidade. Então, eu fico muito feliz quando eu participo dessas iniciativas. Acho que uma coisa que a pandemia ajudou em certa parte foi justamente também esse acesso a a algumas coisas que às vezes a gente não tinha. Então, né, por exemplo, na medicina mesmo, né, a gente teve a regulamentação da telemedicina. Então, antes, por Uhum. exemplo, eu não tinha nenhum paciente de outro estado, porque eu não podia fazer o atendimento À pelo telefone distância. à distância. Né? Não tinha Uhum. a receita digital, não tinha também, e daí com isso veio. E eu comecei a atender vários pacientes de outros estados justamente por conta disso, porque não é em todo lugar que tem profissionais que as pessoas se sentem seguras. Então, assim, Exato. hoje em dia, com essa internet, as pessoas fazendo cada vez mais esse tipo de evento e tudo mais, tem isso, né? A gente consegue chegar em lugares que antes a gente não chegava. Então, sempre que tem esse tipo de iniciativa como a sua, do festival e tudo mais, eu amo, porque é isso. Às vezes as pessoas não teriam essa oportunidade de falar sobre isso ou de pesquisar por se sentirem seguras e, de repente, estão aí às voltas com um tema que pode ser útil para elas, pode falar com elas, dialogar com elas e ter esse acesso e começar a procurar ajuda, alguma outra coisa. Então, muito obrigado. Tanto pelo convite como pela iniciativa de vocês. E, bom, as minhas redes é essa, né? O meu Instagram. Eu tenho um Twitter também, que também fala muita besteira por lá, que é Ótimo. igual o meu Instagram, mas em vez de ponto é underline. Não sei por que eu não pus a Uhum. mesma coisa nos dois, agora eu tenho esse problema. É, e é isso, gente. Lá no meu Instagram tem o link para me mandar e-mail, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa. Enfim, eu estou à disposição. Sempre que vocês precisarem, me chamam, eu adoro e é super legal. Querido, muito obrigado. E já fica aqui o convite para quando a gente voltar a ter o nosso festival presencial, para que você venha aqui em Goiás Uhum. experimentar o piqui. Não sei se você já veio antes, Eu já mas fui a Goiás, mas eu não tive coragem de experimentar o piqui ainda. então vai tentar aqui no Digo, na próxima edição. Vai ser um Uhum. prazer tê-lo aqui e vai ser um grande presente para nós. Muito obrigado mesmo, gente. Com Um certeza. grande abraço. Um beijo. Beijo, querido. Obrigado.